Você já se perguntou o que realmente existe por trás do desejo entre duas mulheres? Não falo de rótulos, nem de teorias prontas. Falo daquele arrepio que aparece sem aviso, daquele olhar que dura meio segundo e muda tudo. Por que esse tipo de conexão parece mais intensa, mais visceral, mais verdadeira? Será só química? Repressão? Trauma? Ou será que existe algo muito mais profundo que ninguém teve coragem de te contar até agora? Hoje, a gente vai abrir uma porta que muitas preferem manter trancada. E talvez, ao final desse vídeo, você comece a ver o desejo lésbico de um jeito que nunca viu antes. Mas atenção! O que você vai ouvir aqui pode te confrontar, ou finalmente te libertar. Ela sempre se considerou hétero. Teve relacionamentos com homens, viveu tudo o que a sociedade dizia que era o certo. Mas um dia, conheceu uma mulher que bagunçou tudo. Não foi só atração, foi uma conexão que ela não conseguia explicar. Um olhar. Uma conversa que parecia tocar a alma. E pela primeira vez, ela se sentiu completamente vista. Essa história pode parecer única, mas não é. Cada vez mais mulheres estão vivendo esse mesmo dilema silencioso. Por que eu senti isso por ela? Será que sou lésbica? Bissexual? Ou será que foi só ela? E a pergunta mais comum de todas: e agora? O que eu faço com esse sentimento? A verdade é que o desejo lésbico, quando aparece de forma inesperada, vira o mundo de cabeça para baixo. Porque ele não chega pedindo licença. Ele não pergunta se você está pronta. Ele simplesmente invade, no meio de uma conversa comum, num toque sem intenção, num sonho que você nem queria ter sonhado. E é aí que muitas entram em conflito. Porque não é só sobre sentir algo por uma mulher. É sobre tudo o que esse sentimento ameaça desconstruir. Identidade, família, crenças, expectativas. O desejo não provoca só tesão. Ele provoca crise existencial. Algumas fogem, como se isso fosse apagar o que aconteceu. Outras se culpam. E tem aquelas que tentam racionalizar. Foi só uma fase. Mas no fundo, elas sabem. Aquilo não foi só. Foi diferente. Foi profundo. E por mais que tentem explicar, não encontram palavras. Talvez porque esse tipo de desejo nem sempre nasce no corpo. Ele começa no olhar, na escuta, na presença. Começa quando alguém vê partes suas que você mesma nunca soube nomear. E é justamente aí que o desejo entre mulheres revela sua verdadeira força. Não no que ele desperta por fora, mas no que ele provoca por dentro. O desejo entre mulheres tem uma linguagem própria. Ele não grita. Ele sussurra. Não invade. Ele se insinua, desliza pelos gestos, pelos silêncios, pelos detalhes que, para quem vê de fora, parecem invisíveis. Não é só um beijo. Não é só pele com pele. É o toque que acontece com os olhos. É a forma como uma mulher repara na outra, como nota o jeito que ela ajeita o cabelo, como escuta com atenção o que ela não diz. O desejo lésbico é feito de presenças sutis e presenças inteiras. Quando duas mulheres se encontram nessa vibração, não é só o corpo que reage. É o emocional, o espiritual, o existencial. É como se, de repente, a gente se visse inteira no espelho de alguém que entende nossas camadas, nossas dores, nossas cicatrizes. E ainda assim, escolhe ficar. O desejo entre mulheres é, muitas vezes, o primeiro lugar onde a vulnerabilidade vira algo sexy. Onde a sensibilidade não é vista como fraqueza, mas como portal. Onde ser quem se é, sem máscara, sem disfarce, sem esforço, se torna o maior afrodisíaco. É por isso que ele assusta. Porque não é o tipo de desejo que você aprende nos filmes. Ele não depende de roteiros prontos. Ele não tem manual. Ele acontece quando a alma relaxa e a pele percebe. Há quem diga que o desejo entre mulheres é mais forte, mas talvez ele só seja mais verdadeiro, porque ele não se baseia em domínio ou em performance. Ele se baseia em escuta, em sintonia, em vibração. É um tipo de desejo que não quer apenas o corpo da outra,
quer tocar o que está por trás. O riso, a mente, o coração exposto. E quando isso acontece, quando duas mulheres se encontram num campo onde o desejo é também afeto, liberdade, respeito e intensidade, a experiência deixa de ser só erótica e se torna transformadora. Não é à toa que tantas mulheres, depois de viver esse tipo de conexão, nunca mais conseguem se contentar com menos. Porque, uma vez que você experimenta esse tipo de encontro, é como se o seu corpo inteiro passasse a lembrar do que é ser tocada com verdade. E o desejo, então, deixa de ser só vontade. Ele vira memória viva. Mas por que isso acontece? Por que esse tipo de desejo parece mais profundo, mais envolvente, mais inesquecível? O que existe por trás dele que tanta gente ainda não entendeu ou não quer ver? O desejo entre mulheres não surge do nada. Ele não é um raio que cai do céu sem aviso. Ele é o resultado de camadas, experiências, silêncios, vontades engolidas, identidades mal compreendidas. Às vezes, ele nasce justamente onde a repressão tentou calar. Muitas mulheres cresceram sem espaço para olhar para si. Desde cedo, foram ensinadas a desejar o que era esperado. O príncipe encantado, o casamento com o homem, a vida hétero como regra. Mas o corpo sempre soube. E mesmo que a mente tenha tentado seguir o roteiro, algo dentro delas sempre destoava. Algumas carregam feridas de não terem sido vistas emocionalmente por homens. Outras nunca se sentiram completamente à vontade nas relações que viveram, como se faltasse profundidade, presença, escuta real. E aí, quando uma mulher aparece com esse olhar que acolhe, com essa presença inteira, com essa sensibilidade que toca, tudo muda. Existe o fator espelho emocional, se ver na outra, ver seu jeito, sua força, sua fragilidade. E esse reconhecimento desperta algo antigo, talvez adormecido, talvez nunca vivido. Há também uma busca inconsciente por liberdade. Desejar uma mulher, para muitas, é também desejar um lugar onde elas possam ser quem são, sem julgamento, sem papéis fixos, sem ter que se encaixar num modelo de feminilidade moldado para agradar. E tem ainda a curiosidade reprimida, muitas vezes iniciada na adolescência, quando aquele olhar diferente para uma amiga foi ignorado, sufocado, empurrado para o fundo da gaveta. Mas o desejo, quando é genuíno, não morre. Ele espera, e às vezes retorna com força total, anos depois. Outro fator invisível é o trauma. Mulheres que passaram por relações abusivas com homens, por exemplo, podem desenvolver um bloqueio com o masculino. Mas é preciso cuidado aqui. O desejo por outra mulher não é fuga. Ele pode ser reencontro. Pode ser um espaço seguro para se reconstruir emocionalmente e, sim, também sexualmente. O que poucos entendem é que o desejo lésbico não se resume à orientação. Ele é, muitas vezes, uma chave de autoconhecimento profundo. Ele não define apenas com quem você quer se deitar. Ele te mostra quem você quer ser, como você quer se relacionar, o que você não aceita mais. Por isso, quando uma mulher sente desejo por outra, o que está em jogo não é só atração. É identidade. É liberdade. É poder pessoal. É coragem de sair da rota que foi imposta e ouvir a verdade que vem de dentro. Mas nem sempre é fácil encarar tudo isso. Porque quando o desejo bate forte, ele também pode assustar. E é aí que muitas histórias se perdem antes mesmo de começarem. Tem mulher que sente algo forte por uma amiga, uma colega, alguém próxima. E em vez de se permitir viver, ela congela. Rejeita o próprio sentimento. Não porque não é real, mas porque é real demais. O medo não está só no desejo em si, mas nas consequências que ele pode trazer. E se eu me apaixonar por ela? E se ela descobrir? E se eu não conseguir voltar a ser como antes? São perguntas que viram tormento, especialmente para quem nunca se viu nesse lugar antes. Esse medo, muitas vezes, paralisa. Faz com que a mulher negue o que sente, se afaste,
sabote vínculos, ou até tente se provar normal, se envolvendo com homens por obrigação emocional e não por escolha autêntica. Tem também o medo do julgamento, da família, das amigas, da sociedade, do próprio espelho. Porque ainda vivemos em um mundo onde ser lésbica ou bi pode significar perder vínculos, sofrer violência, ser colocada à margem. Mas o medo mais profundo não é externo. Ele mora dentro. É o medo de se desconstruir, de encarar o fato de que aquela imagem que você construiu de si mesma talvez nunca tenha sido você de verdade. E esse confronto interno dói, porque envolve culpa, confusão, vergonha e uma solidão imensa, como se ninguém pudesse entender o que está acontecendo ali dentro. É por isso que tantas mulheres se calam, fingem que nada aconteceu. Seguem a vida como se aquele desejo não tivesse sido real. Mas ele foi. E ainda pulsa, lá no fundo. Quando uma mulher escolhe parar de fugir e começa a encarar o que sente, algo poderoso acontece. O desejo deixa de ser um peso e vira caminho. Um portal para dentro de si. O que parecia confuso, vergonhoso ou até errado, passa a ser visto como sinal. Sinal de vida. Sinal de verdade. Porque o desejo, no fundo, nunca foi o problema. O problema sempre foi o silêncio, a repressão, o medo que ensinaram a gente a sentir por querer o que é real. Desejar outra mulher, para muitas, é o primeiro passo de uma jornada de libertação. Não só sexual, mas emocional, identitária, existencial. É o momento em que a pergunta muda de "por que eu sinto isso?" para "o que isso está tentando me mostrar sobre mim?" Talvez o desejo esteja revelando que você quer uma conexão mais profunda. Talvez esteja mostrando que você cansou de se moldar para caber em lugares que nunca foram seus. Ou talvez esteja apenas dizendo, é hora de ser quem você sempre foi, sem medo. E essa virada é mágica, porque a mulher deixa de tentar se encaixar e começa a se reconhecer. Ela começa a revisitar suas histórias, suas vontades esquecidas, seus sonhos engavetados. Começa a perceber que não precisa de aprovação, precisa de autenticidade. Desejar uma mulher, para muitas, é também desejar um lugar seguro onde se possa ser vulnerável, onde os silêncios são compreendidos, onde o toque é presença, onde a escuta é profunda, onde existe troca e não cobrança. E é nesse espaço que o desejo vira aprendizado. Porque cada sensação, cada impulso, cada emoção traz uma mensagem. Às vezes, não é sobre a outra pessoa. É sobre o que você quer viver, sentir, explorar. É sobre se permitir ser inteira, sem medo de julgamento. Autoconhecimento não vem só da cabeça. Ele também nasce no corpo. E o desejo é um dos caminhos mais potentes para acessar verdades que você não conseguiria traduzir em palavras. No fim das contas, o desejo lésbico é mais do que uma orientação. Ele é um chamado. Um convite para você se escutar de verdade, talvez pela primeira vez. E quem aceita esse convite, raramente volta a ser a mesma. Talvez você esteja vivendo esse dilema agora. Talvez esteja sentindo coisas que não sabe explicar, que ainda te confundem, que você tem medo até de admitir em voz alta. E se for o seu caso, respira, porque você não está sozinha. Tem muita mulher sentindo o que você sente, desejando o que você deseja, mas silenciando por medo de ser rejeitada, de ser chamada de confusa, de perder o amor dos outros, sem perceber que assim está perdendo a si mesma. Esse vídeo não é sobre te dizer o que você é sobre te lembrar que o que você sente é real, é legítimo, é seu. E você não precisa de rótulo para se validar, você precisa de coragem para se escutar e de amor para se acolher. O desejo lésbico, seja passageiro, duradouro, intenso ou sutil, não precisa ser escondido, nem explicado demais. Ele precisa ser compreendido com o coração e respeitado como parte da sua história. Se hoje você sente que tem algo diferente dentro de você, talvez seja só a sua verdade batendo na porta. E mesmo que ainda doa,
Mesmo que ainda assuste, mesmo que você não saiba o que fazer com isso, saiba. A verdade liberta. Sempre. O mais bonito de tudo isso é que no final, não se trata só de amar outra mulher. Se trata de aprender finalmente a amar a mulher que você é. Se esse vídeo te tocou, comenta aqui embaixo. Conta, com o seu tempo, com as suas palavras, se você já viveu algo parecido. Ou se está vivendo agora. Sua história pode ser exatamente o que outra mulher precisa para se sentir menos sozinha. Se você chegou até aqui, já entendeu que aqui é um espaço seguro. Sem julgamento. Só escuta, conexão e verdade. Então, deixa seu like, compartilha esse vídeo com aquela amiga que talvez esteja passando pela mesma dúvida e se inscreve no canal. Aqui, a gente fala de desejo, de amor, de descobertas, com respeito, com profundidade, com coragem. E se esse conteúdo fez sentido para você, é porque a gente se encontrou pelo motivo certo. O amor entre mulheres não precisa ser explicado, mas precisa, sim, ser vivido. E aqui, ele vai ser sempre bem-vindo.